Então, em continuação com o vídeo anterior, então além das minhas colunas, eu tenho que tentar buscar quais são as fórmulas envolvidas, também as minhas condições. Normalmente a fórmula está aplicada a uma determinada condição. Se eu tenho apenas um cálculo a ser feito, certo? Então eu não tenho uma condição, porque um cálculo vai valer para todos os meus elementos. Neste caso, quando eu tenho mais de uma condição, nesse caso aqui eu tenho que dar um reajuste em duas situações, de 30% e de 10%, de acordo com o número de dependentes, então eu preciso usar a minha função C. Então logo eu tenho condição, então eu tenho que encontrá-las. Então qual seria a condição aqui? A primeira, quantidade de dependentes for acima de 3. Então essa é a minha primeira condição. Então para essa condição, qual que é a fórmula envolvida no processo? Qual que é a fórmula? Reajuste em cima de 30%, um reajuste de 30% em cima do salário base. Então onde que está o meu salário base? Está na A? Não, está na coluna B. Então aqui eu teria B2, que é o meu primeiro, certo? Da Maria Silva, multiplicado por 30%. Então nesse caso, lembrando que para eu trabalhar com reajuste, com percentual, em cima de qualquer valor, eu tenho que multiplicar. Então aqui eu tenho uma fórmula matemática, relembrando que vem da regra de 3. Então para quem não sabe qual que é a teoria em cima disso, depois a gente vai rever certinho, se for o caso, de como a gente chega nessa multiplicação. Então toda vez que eu quero pegar um percentual, eu vou multiplicar. Então nesse caso aqui eu tenho 30% em cima de B2. Só que no caso ele não quer o 30% apenas, ele quer o reajuste. Então logo eu tenho que somar mais o meu B2. Tudo bem? Então eu tenho uma condição e para satisfazer essa condição eu tenho uma fórmula. E por outro lado eu também tenho que descobrir qual que é a fórmula para quantidade de dependentes abaixo de 3. As fórmulas são bem parecidas. Eu também vou dar um reajuste, só ao invés de ser 30%, será de 10%. Então, uma vez que eu já determinei minhas colunas, eu já sei como é que é a minha condição e sei qual que é a fórmula aplicada, vou trazer isso para a minha planilha. Então aqui, eu vou ter a minha função C, eu tenho uma apostila, que é o Excel intermediário, que tem a parte teórica em cima disso. Então como é que funciona a minha função C? Ela recebe 3 parâmetros. Então são 3 parâmetros possíveis, que é o teste lógico. E para esse teste lógico, eu tenho duas possibilidades. Se o teste lógico me retornar verdadeiro, eu vou executar o que está imediatamente posterior ao meu teste lógico, depois do primeiro ponto e vírgula. Se o teste lógico me retornar falso, eu vou executar o terceiro parâmetro, o verso falso. Então lembrando que todo teste lógico normalmente trabalha com os operadores relacionais. Então recordando, quando se tem um operador relacional, só tem 2 valores possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. Então agora a gente vai precisar deste retorno. Então se vir o retorno verdadeiro, certo? Eu vou executar imediatamente posterior ao teste lógico. Se for falso, eu vou executar o terceiro parâmetro. Então essa função retorna uma determinada resposta, caso a condição tenha um valor lógico verdadeiro, ou outra resposta caso a condição seja falsa. Tá? Então qual que é aqui o meu teste lógico? Aqui está.
quantidade de dependentes for acima de 3, certo? Então vamos tentar descobrir onde está esta coluna dependente e usar o acima de 3. Então aqui eu tenho onde está dependente maior que 3. Então observe que o Excel não entende o português dessa fórmula. Eu tenho que transformar também isso numa condição lógica. Então quantidade de dependentes for acima de 3. Seria bom se ele entendesse o português dessa forma, mas não entende. Então eu tenho que transformar isso em uma expressão lógica. Então a expressão lógica que satisfaça aquele texto é justamente essa. Quantidade de dependentes é 2 maior que 3. Então observe que eu tenho um operador relacional e é verdadeiro ou falso. Neste caso é falso, certo? Porque 2 não é maior que 3. Então a função C justamente vai precisar deste retorno para continuar trabalhando. Então agora eu coloco SE, olha o teste lógico aqui, se 2 maior que 3, ponto e vírgula. O que eu quero que seja feito caso for verdadeiro isso? Então eu tenho aqui a minha fórmula, que é salário base mais salário base multiplicado por 30%, que é justamente a fórmula que nós já havíamos descoberto. Então, se for verdadeiro, desse teste será executado esta fórmula. Observe que o próprio Excel já me traz os parâmetros em negrito que está sendo preenchido, então é importante eu prestar atenção nesses detalhes. E se for falso, eu tenho que tratar as duas situações. Então eu teria agora o reajuste de 10%. Então a fórmula é quase igual. Então eu tenho B2 mais B2 que multiplica agora 10%. Feche parênteses e Enter. Deu certo. Então no caso aqui foi reajustado em 10% do salário da Maria, porque nesse caso ela tem apenas 2 dependentes, então abaixo de 3, 10%, que é justamente a parte falsa que foi executada da forma. Clico aqui e arrasto, e eu tenho também aqui o Pedro. Nesse caso foi executado a primeira fórmula, porque ele tem 5 dependentes e 5 é maior que 3. Tudo bem? Deixa eu formatar aqui com a moeda. Então, página inicial, eu tenho aqui também valor monetário, contábil, por real. E essa coluna também eu vou fazer a mesma coisa. Bem, então aqui está a resolução do nosso problema. Espero que você tenha de fato entendido a importância que é a função C. E a gente se vê na próxima aula. Tudo bem? Então, obrigado.